Sabe aquela pessoa que te tira do sério rápido demais? Não estou falando de alguém que você apenas não gosta. Estou falando daquela pessoa que tem o poder de sequestrar o seu dia inteiro com uma única frase. Às vezes não é sobre ela, é sobre o que ela sente dentro de você. Porque o que te desestabiliza com força, geralmente te revela com clareza. Hoje eu preciso ter uma conversa madura com você. Eu quero te mostrar duas coisas. Primeiro, porque você repete certas dores como se fosse uma maldição, como se o destino estivesse te perseguindo. E segundo, o caminho prático para restabelecer o seu controle emocional e parar de dar poder a quem não merece. Fica comigo até o final, porque a última parte é o ponto de virada. É onde eu vou te ensinar a diferença entre ser um espelho e ser um capacho. Vamos lá. Você já percebeu que o rosto das pessoas muda, mas o problema parece sempre o mesmo? Pensa no seu último conflito. Agora pense no conflito anterior. E no anterior. Se você for totalmente honesto, vai notar um padrão. A incompetência que te irrita no trabalho tem o mesmo sabor da negligência que te fere em casa. É o mesmo tom que te desmonta em outro. E aí você pode olhar para isso e concluir, é azar. Ou pior, o mundo está cheio de gente sem noção. Eu sou um dos poucos lúcidos nesse hospício. Mas a pergunta mais importante não é o que fizeram comigo, e sim, por que isso me marcou. Imagine duas pessoas recebendo o mesmo xingamento. Uma escuta, dá de ombros e segue a vida. A outra passa 3 semanas remoendo, revivendo a cena na cabeça, montando respostas que nunca disse. Por que isso? Porque certas atitudes encostam em alguns, mas em outros viram uma ferida aberta. E aqui entra uma armadilha da nossa época. A cultura te ensinou a cancelar, apontar o dedo, rotular o outro de tóxico e cortar laços. E às vezes sim, é necessário afastar-se, mas ninguém te contou a letra miúda do contrato. Se você não desligar o projetor que existe dentro de você, você pode mudar de cidade, de emprego, de casamento, de círculo social. O filme continua passando na parede, só mudam os atores. E é por isso que tem gente que troca de emprego e encontra o mesmo chefe, troca de relacionamento e encontra o mesmo padrão, troca de ambiente e encontra o mesmo gatilho. Não porque o mundo conspira contra ela, mas porque existe uma ferida que ainda escolhe o roteiro. Quando a dor não é curada, ela vira filtro. E quando vira filtro, você não enxerga pessoas, você enxerga ameaças parecidas. O espelho não some. Vamos dissecar isso com um exemplo simples. A pessoa atrasou 10 minutos. Para um estranho é um inconveniente, para você é desrespeito. A pessoa responde seco no WhatsApp, você não pensa, ela está ocupada, você sente rejeição, como se fosse abandono. A pessoa te faz uma crítica no trabalho, você não ouve feedback, você ouve sentença. E sente inutilidade, como se tivesse voltado a ser aquela criança que nunca era o suficiente. Racionalmente é só uma falha humana, mas emocionalmente parece um ataque nuclear. Você se sente desrespeitado, invisível e pequeno. E o pior vem agora, você começa a prever o comportamento. Você entra na sala já armado, lá vem ele de novo, lá vem ela com aquele tom. Você cria um roteiro na sua cabeça onde o outro é o vilão absoluto e você é a vítima exausta. E repara, eu não estou dizendo que o outro está certo. Eu não estou validando abuso, nem desrespeito, nem manipulação. Eu estou dizendo o seguinte, quando a sua reação é desproporcional, isso é um sinal de fumaça. A casa está pegando fogo por dentro. Aí você tenta consertar o outro, dá conselho, briga, faz silêncio punitivo, manda indireta e nada muda. Porque você está tentando limpar uma mancha que você jura que está na paisagem, mas ela está na lente da sua realidade. Existe um princípio antigo que funciona como uma lei emocional. Em Mateus 7, existe a imagem de alguém tentando tirar um cisco do olho do outro, enquanto carrega uma trave no próprio olho. Muita gente lê isso como religião, mas olha como isso é humano. Isso é sobre percepção, é sobre projeção, é sobre como a gente enxerga o mundo filtrado pelo que viveu. A trave é o que a psicologia chama de projeção. A gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como a gente está por dentro. E presta atenção nessa parte, o que você mais odeia no outro muitas vezes encosta num pedaço seu que você rejeitou, enterrou e nunca tratou. O espelho emocional diz, pare de olhar só pela janela, olhe para a lente, porque quando você não cura por dentro, você vira refém.
A ferida não foi cuidada, só foi disfarçada. A crítica de hoje ativa a crítica de 20 anos atrás. O atraso de hoje ativa o abandono da infância. O tom de hoje ativa a humilhação antiga. O outro muitas vezes é só o carteiro. Ele entregou a carta, mas a mensagem é sobre o que está mal resolvido dentro de você. Agora eu vou te dar um caminho prático, não é filosofia, é um protocolo, porque emoção quando não tem método vira bagunça. Sempre que você sentir uma raiva maior do que o problema em si, pare. Não responda no WhatsApp, não grite de volta, não escreva o textão. Essa carga extra não é sobre você agora, é sobre o passado. Se você reage no auge, você reage como uma criança ferida, não como um adulto posicionado. E agora vem a segunda parte, a pergunta de rastreio. Em vez de gastar horas falando mal do outro para os amigos, coisas como você não acredita o que ele fez, pergunte-se: se a crítica dele me fere tanto, onde eu estou me criticando? Se o egoísmo dela me irrita, onde eu estou ignorando as minhas necessidades para agradar os outros? Se o atraso me parece desrespeito, em que área da minha vida eu tenho me sentido invisível? Quando você faz isso, algo muda. Você tira o poder da mão do outro e traz de volta para a sua. A consciência não apaga o passado, mas impede o passado de dirigir você. E quando você entende a raiz, a falha do outro, deixa de ser uma ofensa pessoal e vira o que ela é, uma falha. Agora um aviso crucial para encerrar. Isso aqui é sério. Entender o espelho emocional não é desculpa para aceitar abusos, desrespeitos ou manipulações. Não confunda compreensão com permissão. Depois que você entende o que o espelho mostra, você tem duas responsabilidades. A primeira é não permitir que a sua reação te destrua por dentro. E a segunda é colocar limites claros para o outro não te destruir por fora. Às vezes o limite vai ser uma conversa dura, às vezes vai ser distância, às vezes vai ser o fim de um contrato ou de um relacionamento. E tem gente que você vai amar e perdoar à distância, porque cura interior não significa dar acesso irrestrito à sua vida para quem não sabe honrar o ambiente. Se você é do tipo que não aceita mais ser refém das emoções, clique em inscrever-se aqui embaixo. Junte-se àqueles que decidiram governar a própria vida. E se esse vídeo foi um espelho para você, deixa o like para eu saber que esse tipo de conteúdo faz sentido. E escreve aqui nos comentários: eu assumo o controle das minhas emoções. Tem gente vivendo em guerra interna achando que é personalidade forte, quando na verdade é ferida aberta. Confira os links na descrição. Até a próxima.